Estamos iniciando agora a nossa videoaula aqui, Geomoranos, falando sobre os grandes biomas terrestres. Como são vários, a gente vai dividir em 3 partes, começando aí a parte 1. A gente começa falando do deserto gelado polar e montanhoso. São áreas de rochas descobertas e com gelo, com pequenas manchas de solos rochosos, pobre em matéria orgânica e com pouca água. Em lugares protegidos crescem ali apenas alguns tipos de musgo, líquens e arbustos baixos e olhe lá. Esses desertos pobres no sentido de não ter vegetação, são aqueles localizados nos 2 extremos do nosso planeta, onde a evaporação supera 2 ou mais vezes a precipitação anual e a temperatura média no mês mais quente costuma ser abaixo dos 10 graus centígrados. A gente vai morrer! Estes desertos cobrem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados no nosso planeta Terra, são quase todos cobertos de rocha ou cascalho, localizados na Antártida, no hemisfério sul, e no Ártico, no hemisfério norte. Tem um pedacinho ali também na Groenlândia e tal, mas ali tá no Ártico também, não vai fazer diferença, né? Abra o olho, porra! Aí vai uma imagem do deserto. Ô produção, cadê a imagem aqui do deserto, aqui da Antártida e do Ártico? Pra mostrar pro pessoal. Ah, se é deserto não tem vegetação, por isso não precisa ter imagem? Tá engraçadinho, né, produção? Engraçadinho você, hein? Piadinha de merda é essa, hein? Este é um mapa do deserto antártico, então você está vendo ali só gelo, neve, etc. E aqui um deserto do Ártico. Ou ao contrário. Ô, produção, de cima e de baixo aqui, qual que é o deserto da Antártica e qual que é o deserto do Ártico? Você não sabe, produção? Como assim você não sabe? Você que pesquisou isso? Agora vamos falar sobre a tundra. Você que estudou na escola, mas a tundra tem 2 diferenças, tá? Tem a tundra ártica e a tundra alpina. Começando pela chamada tundra ártica. Temperatura média em torno de 0 graus Celsius, precipitação principalmente em forma de neve e solo que se mantém congelado durante uns 10 meses por ano, o chamado permafrost. A vegetação floresce quando a camada da superfície de gelo e neve ali derrete, nos longos dias de verão, onde você tem uma grande parte da insolação ali, e expõe o solo superficial, surgindo ali a tundra enquanto vegetação. A permafrost subjacente, aquela que está abaixo, permanece congelada e a água da superfície não infiltra, não pode ser drenada, produzindo condições pantanosas, forma ali uma lama, tal, não sei o que. Consiste ali de juncos, líquens e gramíneas árticas com algumas árvores esparsas ali. Temos aqui uma imagem da tundra ártica mostrando para vocês aí característica dessa vegetação. E aí, você sabe o que significa tundra? Não. Tundra significa terra estéril, né? Nome dado ali por causa da não existência de árvores e arbustos, somente algumas gramíneas, líquens, ali com algumas algas nas áreas alagadas e pantanosas ali. Ocorre principalmente no Polo Norte, tá? Ali no norte do Canadá, Groenlândia, na Sibéria, ali na Rússia, né? Na região da Escandinávia, que são as regiões onde ocorre a tundra ártica. As chuvas são escassas, os invernos são longos e rigorosos, praticamente sem luz ali, durando ali 8 ou 9 meses no ano. O verão, entretanto, ele é curto, com 2 a 4 meses no ano, e a temperatura que no inverno é menos 24, menos 30 graus, chega no verão ali a 0 graus Celsius, tal, né? Faz aquele calorzinho ali. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Apesar da pouca diversidade de espécies vegetais, sem árvores ou arbustos, apenas com gramíneas, líquens e muscas ali, a flora da região é bastante diversa, com vários tipos de animais, como o urso polar, a raposa do Ártico, a foca canelada, ó que bonitinho, a beluga, ó que feio, lobo do Ártico, a morsa, já esse é feio para burro, né? E o narval. Temos também a tundra de alto platô, que similar à tundra ártica, também é chamado de tundra alpina, com solo congelado durante a maior parte do ano, geralmente localizado em altitudes maiores, né, no alto das grandes cadeias de montanhas existentes no mundo. A cobertura do solo é muito esparsa, com musgos e líquens, arbustos de raízes superficiais e pequenas árvores de coníferas. Já em relação à fauna, eu não faço ideia porque não tem nada aqui pesquisado aqui. Ô produção, cadê os animais que tem na tundra alpina? Estamos devendo isso daí, produção. Como assim vai ficar para a próxima? A próxima já é outra aula, produção. Então a gente tem aqui uma imagem da tundra alpina, né? Então, tanto a tundra alpina quanto a tundra ártica tem como característica principal ali a temperatura não passar ali de 5, 10 graus nos meses mais quentes, que é o chamado corte de linhas de árvores. A partir daí, com o aumento da pluviosidade e as temperaturas não tão baixas, você já começa a ter diferentes tipos de florestas, né? Então, é o chamado linha de corte, tanto do ponto de vista da altitude, né? Então, acima de determinada altitude não tem mais árvores devido ao clima frio, solo congelado e baixas temperaturas,
temperaturas, assim como você tem o corte da latitude. Acima de determinada linha no latitude, próximo ao Polo Sul e próximo ao Polo Norte, não tem existência de árvores devido ao solo congelado, as baixas temperaturas e a falta de pluviosidade. Agora vamos falar das florestas montanhosas, também chamada floresta de coníferas. A gente tem vários tipos de florestas. A gente tem a floresta montanhosa de coníferas, que é diferente da floresta de coníferas, que é diferente da floresta de taiga, que não é sinônimo de floresta de conífera, que é diferente da floresta boreal, que não é sinônimo da floresta de taiga, nem da floresta de conífera, nem da floresta montanhosa. E temos também a floresta temperada, que não é a mesma coisa da floresta montanhosa, não é a mesma coisa da floresta de coníferas, não é a mesma coisa da floresta de taiga, nem é a mesma coisa da floresta boreal, apesar de todo mundo achar que isso tudo é sinônimo. E qual que é a diferença? Não faço ideia. A floresta montanhosa, que é dado esse nome de conífera, a gente não sabe se é sinônimo ou não, são florestas que têm os invernos a menos. A gente já começa a passar daquela linha de corte, onde começa a surgir então florestas com árvores de grande porte, possui uma umidade alta, ou seja, tem grande quantidade ali de umidade presente na atmosfera. As chuvas são abundantes durante todo o ano, proporcionando o habitat para densas florestas de coníferas, que são florestas ali com o formato das suas folhas de cone, que são florestas perenes, ou seja, com as folhas ali fixas que não caem ao longo do inverno, e presença das maiores árvores existentes no mundo, que alcança até 100 metros de altura, incluindo o abeto Douglas e a sequoia gigante. Essa floresta está influenciada pelo clima de montanha, geralmente acima de 2.000 metros de altitude, em áreas temperadas do planeta. Os solos são muito frios e a temperatura geralmente abaixo de zero. Como exemplo, a gente tem as florestas localizadas na região dos Pirineus, na Europa, a floresta localizada na Cordilheira do Himalaia e a Sierra Nevada, que é a floresta localizada na região das Montanhas Rochosas, na região dos Estados Unidos ali. As principais espécies são as coníferas ali, os pinheiros, os abetos e as sequoias. Então são árvores com folhas permanentes que podem sobreviver ali durante décadas, geralmente em formato de cone ali, meio triangular ali, para que quando cai a neve durante a maior parte do ano, a neve não fica retido, esfriando a árvore, a neve escorre ali e a árvore consegue manter suas folhas para realizar a fotossíntese. Geralmente essas folhas em formatos ali bastante diferentes, é composto de uma cera que é para proteger a folha do frio extremo, para que a planta consiga fazer a fotossíntese sempre que possível para a sua sobrevivência. É mesmo, é? Aqui nós temos um exemplo da floresta ali de coníferas, Floresta de coníferas, sinônimo de floresta montanhosa, que não é para ser sinônimo, não é a mesma coisa e a gente não sabe a diferença. Complicou. Agora a gente vai falar das florestas de coníferas, também chamada de taiga, ou seja, taiga, sinônimo de floresta de coníferas, sinônimo de floresta montanhosa, que não são as mesmas coisas. Senão, estaria tudo junto mesmo. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso, não com a vida inocente. Forma um grande cinturão contínuo que atravessa desde a América do Norte à Eurásia e possui ali uma uniformidade de espécies arbóreas. As árvores são bastante homogêneas, são poucas espécies e as espécies são parecidas entre si. Características principais dessas árvores, elas são bastante altas, em forma de cone, com ramos curtos e folhas pequenas, cobertos com uma cera a fim de reter a umidade e não esfriar a planta, já que são regiões que cai neve na maior parte do ano. São regiões de clima frio com invernos severos e prolongados. Os verões são frescos com temperaturas médias abaixo de zero durante mais de 6 meses por ano. A vegetação rasteira esparsa composta de musgos e líquens, além das árvores de coníferas. As espécies arbóreas se caracterizam pela predominância maciça das coníferas. Ah, morre, diabo! Então esse bioma ocorre no Canadá, na Groenlândia, ali no norte do Japão, na região da Sibéria, um monte de lugar, Aqui nós temos um exemplo de uma floresta de taiga, sinônimo de floresta de coníferas, sinônimo de floresta montanhosa e não são a mesma coisa. Pode ver aí, maior parte do tempo aí, formatos de pinheiros ali, cones, sempre coberta de neve aí. E as principais espécies da fauna são guaxinins, alces, nossa, parece o tio do churrasco de domingo que faz a piada do pavio para comer, renas, veados. Ô produção, piadinha de quinta série, produção, pode parar, hein? Ursos, lobos, raposas, entre outros bichos.
E para finalizar a aula, temos as florestas de coníferas e decidual temperada, que não é sinônimo de floresta temperada, que não é sinônimo de floresta de conífera, que não é sinônimo de floresta de taiga, que não é sinônimo, você entendeu, né? Desculpe! São áreas de transição entre as florestas de coníferas e as florestas que têm copas mais densas, que perdem as folhas durante as estações de outono e inverno, por isso chamada floresta decidual. Temos aqui como exemplo esta floresta decidual, né, temperadas aí de coníferas, já com característica principal é ter um pouquinho mais de pluviosidade, mais chuva do que as outros tipos de florestas de coníferas, taigas, montanhosas e etc. E também ter temperaturas mais amenas, com menor queda, com menor precipitação de neve ao longo do ano. Encerramos a nossa aula então, se inscreve no canal, deixe seu like lá, põe seu comentário qualquer lá e até a nossa próxima aula falando de biomas e floresta de coníferas, florestas temperadas, floresta boreal, floresta de taiga, floresta montanhosa, floresta.